Luiz Ribeiro, você é o cara, você está sob o comando do Flamengo nesse momento, e aí você vai fazer o que hoje? Pensando já no fim de semana. Já tá até fazendo as caras igual o Felipe Luiz, ó. Olha lá. É verdade. Ele dá aquela suspirada. Não, de repente abriu para mim uma vantagem de 4 pontos, que me dá um conforto inesperado nessa reta final da frente dupla. Diferente do Arthur Jorge no Botafogo ano passado, como o Rodrigo lembrou. Eu não arriscaria jogadores essenciais nessa partida, porque eu tenho uma gordura. E uma gordura considerável, até porque da volta da Libertadores, o meu próximo jogo é em casa contra o Ceará, com 70 mil pessoas. E aí eu me surpreendi, agora falando como comentarista e não como Felipe Luiz, com a lista de relacionados com essa questão que o Rodrigo pontuou de só a presença de 2 zagueiros, os 2 zagueiros que restaram sãos, né? Porque o Léo Ortiz está machucado. Para mim, isso você está de prova aí, Tirone. Antes mesmo da gente recrutar o Rodrigo para as terças-feiras, para mim essa é a grande lacuna da formação do elenco do Flamengo desde o início do ano. Como disputar uma temporada com apenas 3 zagueiros, sendo que um deles, o Danilo, já é um veterano que tem, óbvio, essas restrições de partidas sequenciais, tanto que ele teve várias lesões na temporada. E zagueiro toma cartão, zagueiro se machuca, zagueiro, enfim. E agora tem nessa reta final essa lacuna única no elenco. Porque no resto, o Felipe Luiz pode fazer um revezamento, pensando também no sábado, sem prejudicar tanto o nível técnico da equipe. Mas na zaga eu tenho um problema. Agora voltando a ser Felipe Luiz, né? Para o jogo contra o Atlético. E aí tem um super-homem, que é o Léo Pereira, que joga todas as partidas, e tem o Danilo. Eu imagino aqui, observando as últimas partidas do Flamengo, que ele talvez faça alguma improvisação para deixar o Danilo como opção apenas. Porque ter o Léo Ortiz no sábado é, na verdade, uma esperança, não é uma certeza, né? Ele não jogou nenhuma partida depois da Libertadores e voltaria justamente numa final. É arriscado. Então, essa posição, para mim, é arriscada. Essa. O resto, acho que o Flamengo tem condição de fazer um time, misto, forte o suficiente para não perder do Atlético. E se você quiser saber a minha opinião sobre a enquete, a minha impressão é que não vai acabar hoje e nenhum dos 2 times vai ganhar o jogo. Nem o Palmeiras, nem o Flamengo. Mas eu estou confortável com 4 pontos de vantagem, cara. Uma vantagem completamente inesperada nesse momento. E acho também, concordo com o Rodrigo nessa também, a missão do Flamengo também será explorar o nervosismo, a pressão, o baixo astral, a loucura do Galo nessa partida, né? Então, é uma partida para o Flamengo administrar de uma forma bem estratégica. Para mim, analisando o que foi o brasileiro do Felipe Luiz até agora, as suas estratégias. Ele errou, na minha opinião, numa rodada de uma forma assim, indiscutível. Foi a estratégia de Fortaleza. Aquilo, para mim, foi uma barbeiragem que quase custou o campeonato. E qual foi a estratégia de Fortaleza? No meio dos jogos da Libertadores, como visitante numa viagem, usar todos os titulares disponíveis. O time perdeu o jogo, perdeu os jogadores por desgaste e quase entortou todo o varal, né? E aí eu acho que ele aprendeu. Imagino que ele tenha aprendido com aquilo, né? Com aquela... Porque muitas vezes você escalar o time do papel para uma partida em que as atenções estão divididas e que o desgaste físico vai ser grande, diminui suas chances de vitória e não aumenta suas chances de vitória. E eu adorei a estratégia dele, por exemplo, contra o Bragantino. Eu acho que ele fez certo. Fez uma mescla. Colocar o menino Everton, que muita gente no Flamengo não gosta, o volante da base, que é um
Touro é um exemplo de saúde contra o Bragantino, foi um acerto retumbante. Então, para mim, o time de hoje à noite seria o Everton, o Plata, que não pode jogar no sábado, e mais 9. De preferência sem nenhum titular. Mas como não tem zagueiro suficiente, acho que ao menos o Léo Pereira vai pro jogo. Olha, você estava falando aí sobre o Galo, né? Que vem aí, como eu disse, pneu arriado depois da perda da Sul-Americana. Pouco mais de 7 mil ingressos foram vendidos para esse jogo. Aí a diretoria do Galo entrou em ação e ofereceu voucher para os torcedores. Quem fizer lá solicitar tem 100% de volta. Pode levar mais uma pessoa para o jogo. Então, compra o ingresso, ganha 2. Para tentar 50%. Para tentar levar gente para o jogo, Danilo. Só olho na parece tela. A direção do São Paulo, né? Daqui a pouco tem coisa sobre o São Paulo, sobre o show do Oasis, Arnaldo. Vou te contar aqui, novidades. Viu? Certo. Momento que vamos esfregar na sua cara como as coisas são. Olha as chances de título, Júlio, por enquanto, nesse momento. De acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais. Flamengo tem 86,5, Palmeiras 12,2, Cruzeiro 1,2. O Cruzeiro pensar, né? Imaginar que os caras iriam tropeçar tanto nessa reta final aí, se o Cruzeiro tivesse vencido uns joguinhos a mais, né? Mas e aí? Flamengo, vai como? Para mim, bom, e aí a gente tá vendo na tela aí, né? Qual a combinação pro Flamengo ser campeão hoje, que é apenas uma, né? Ganhar do Atlético, o Palmeiras perder do Grêmio. Tironi, para mim, fica óbvio que a melhor decisão para os dois é poupar todo mundo hoje. Você tem um jogo sábado, que é uma final de Libertadores, e um Campeonato Brasileiro que ficou resolvido. Na prática, ficou resolvido. Ainda pode? Claro que pode, sempre pode. Mas para o Palmeiras não teria sentido nenhum jogar com os titulares hoje. E para o Flamengo, ele tem mais elenco, ele tem mais margem de manobra, exceto, como disse o Arnaldo, na zaga. Mas ele tem mais margem de manobra, ele tem mais qualidade para garantir um bom resultado contra o Atlético Mineiro sem usar todos os titulares. Eu acho que jogadores como o Arrascaeta, como o Jorginho, jogadores que já são veteranos, que vira e mexe estão machucados, é quase indiscutível. Outra é o gramado sintético. Jogando bem ou não jogando bem no gramado sintético, é um gramado que gera mais lesões. A ciência não prova. Todo mundo que joga bola sabe disso. Então, é um gramado que gera mais lesões. Então, é mais arriscado. É melhor você evitar. É importante lembrar que o Atlético Mineiro, o título perdido para o Lanús, o Atlético tinha entrado numa dinâmica boa. E o Atlético está a 4 pontos do São Paulo de uma possível vaga de pré-Libertadores. Nenhum desses times aí merece estar na Libertadores, mas se o Cruzeiro ou o Fluminense for campeão da Copa do Brasil, um desses times vai estar na Libertadores. São Paulo, Corinthians, Atlético, até o Grêmio, até o Inter está disputando vaga na Libertadores. Então, assim, qualquer um... É isso mesmo, até o Inter é demais, hein? Não, 7 pontos? Bom, tá bom, vai. O Inter talvez seja um certo exagero, vai. Mas, 7 pontos, 3 rodadas. Mas do Galo pra cima, sem Grêmio, dúvida. Vai. Né? O Grêmio, se ganhar hoje do Palmeiras, lógico, né? Mas do Galo pra cima, sem dúvida. Então, o Galo, se ganhar, ele fica 1 ponto atrás do São Paulo. Ele está nessa disputa por uma vaga na pré-Libertadores que, repito, pode aparecer, tem 50% de chance de aparecer, se Cruzeiro ou Fluminense for campeão da Copa do Brasil. Se for o Vasco ou o Corinthians, aí essa vaga não vai aparecer. Então, eu não acho que o Galo seja tão galinha morta, sem querer fazer brincadeira com o apelido do time, como a gente considera. Ainda assim, o Flamengo tem que levar em conta a possibilidade de perder esse jogo, pensando no de sábado. E uma coisa que eu não entendo, assim, nos dias de hoje, nós, infelizmente, não temos mais acesso nenhum aos clubes. Ninguém entra num clube para ver treino, raras são as informações que saem que não sejam divulgadas pelos próprios clubes. Obviamente, nossa reportagem, bravamente, de outros colegas de mídia estão ali no WhatsApp tentando descobrir informações, etc. Mas a gente não observa mais os clubes. Onde que eu quero chegar? Se o Palmeiras não tivesse divulgado que 11 jogadores não viajavam para Porto Alegre, sabe quando que a gente ia descobrir isso aí? Na hora do jogo. Sim. Eu não entendo o Palmeiras ter cedido essa informação. O Palmeiras basicamente escalou o seu time titular para a final da Libertadores. Eu não entendo o Palmeiras ter cedido tanta informação assim para o Flamengo. 11 caras vão ficar em São Paulo, ou seja, são os que vão jogar contra o Flamengo no sábado. Tô botando time reserva, hein? Se você quiser, bota também.
Quer dizer, você poderia deixar o Felipe Luiz na dúvida ali de uso titular, uso misto, uso reserva e tal. Ele dá todas as informações pro Flamengo de bandeja, pro Felipe Luiz tomar a atitude que quiser tomar. Eu achei super amador por parte do Palmeiras fazer isso. Essa é uma boa discussão do Júlio Gomes. No momento em que a gente chega... Sabe para trazer boas sabe onde discussões. chegamos? Vamos ver se é isso mesmo, né? Pois é, sabe onde chegamos nesse momento, senhoras e senhores? É. Na Audiência Brutal. Olha aí. Estamos sob a égide da Audiência Brutal. Muito obrigado a todos vocês que estão aqui com a gente. Continuem chamando de parentes e amigos. Esse é um bom ponto, o Rodrigo e Arnaldo, que o Júlio traz sobre o Palmeiras ter falado, olha, os 11 caras vão ficar aqui e tudo mais e tal. O Palmeiras, então, poupa 11 titulares da viagem, os caras vão para lá hoje e aí depois vão para Lima, né? Porque o Eles vão para Palmeiras vai direto. Vão se juntar, não vão? Então, essa é a questão. Por isso que é tudo meio misterioso. Não é tão simples assim, o Palmeiras deu uma barbeiragem, contou que vai jogar com o time reserva e tudo mais. Pode ser, como o Abel gosta de fazer, Rodrigo Matos, uma estratégia, um blefe, sei lá o quê. Pode ser muita coisa. Eu acho que quando o... Chegar lá na hora e botar os titulares, não, quando o Abel faz essa revelação, é um Talvez, mais do que escancarar, ele esteja confundindo o Rodrigo. Eu acho que é normal os times esconderem uma parte da estratégia dele para um jogo de sábado, né? Vamos lembrar aqui, para quem não lembra, daquele clássico do Filipão que deixou o Arce com engessado. Com 96. Durante 96 ali para a final, né? Mas, enfim, eu não sei, no próprio Flamengo tem uma questão ali do Pedro, né? Que me parece que está fora, mas ninguém crava que ele está fora, para depois não ser desmentido, digamos assim. A própria história do Léo Ortiz está sendo mantido ali, vai entrar em campo agora, mas ninguém sabe exatamente qual é a condição dele para sábado, né? Então eu acho que tem esse aspecto. O que eu ouvi lá no Flamengo, ele falou assim, a gente não pode basear a nossa estratégia em cima do Palmeiras, porque, enfim, sabe-se lá exatamente o que eles vão fazer. Mas eles entendiam como correto se o Palmeiras tomasse a decisão de escalar os reservas. Tipo, se fosse a situação do Flamengo igual, talvez escalasse os reservas na terça-feira, entendeu? Isso foi a apuração que eu tive lá dentro. Mas eu acho que tem muito desse jogo. Se os jogadores do Palmeiras, os titulares, aqui entre aspas, vão estar lá na terça-feira, ainda tem a possibilidade de serem utilizados. E é muito cedo, eu acho, para dizer que vai ser exatamente esse time. Lembrando que o Abel costuma tentar esconder mais, e o Felipe também. Eles entendem como importante esse negócio de não deixar claro ali o time deles. Ele deu um indicativo, será que esse indicativo é tipo um blefe de pôquer, ou é isso mesmo? A gente vai ter que esperar, vai esperar hoje, vai ter um indicativo, mas a gente só vai esperar saber no sábado exatamente qual vai ser a escalação do Palmeiras. É só, por enquanto, uma pista ali, que pode ser uma pista que ele deixou porque achou que é desimportante, ou que ele está deixando ali para o Flamengo ir para um lado e ele está pensando em ir para o outro lado. É uma coisa que a gente vai descobrir durante a semana. Só tem dois blefes possíveis, né? Um que é em cima do que o Rodrigo falou, quer dizer, você finge que esse vai ser teu time titular na hora H. Porque, por exemplo, o Veiga titular. Assim, eu olho pro Veiga ali e falo, não sei se o Veiga vai ser titular da final da Libertadores. O Bruno Fux vai jogar de volante? Enfim. Pode ser que seja esse o time, pode ser que ele mude uma ou outra coisa. Mas o outro blefe seria... Chega na hora H, você, digamos, leva o Flamengo a jogar com reservas contra o Atlético Mineiro, e na hora H ele bota todo mundo, os titulares, para jogar contra o Grêmio, e ganha de 4-0. Mas eu acho quase impossível que isso aconteça. Quero ver quem vai divulgar primeiro a escalação, que tem que divulgar uma hora antes ali, quem vai... Porque o Palmeiras divulgou hoje. Mas ele pode deixar os jogadores disponíveis, né, para o segundo tempo, uma coisa nesse sentido, né? Então... A gente vai falar a escalação ao vivo lá no posse de bola de sábado. Vai ter um posse de bola pré-jogo sábado, hein? Então a gente vai comentar tudo aqui às 4 da tarde. Tropa de choque presente. Com enquete? Com enquete. O time que... Os titulares considerados, os titulares que ficaram em São Paulo são os seguintes, Arnaldo. Carlos Miguel, Piquerez, Kelvin, Gustavo Gomes, Murilo, Bruno Fux, Andreas Pereira, Rafael Veiga, Flaco Lopes, Alan e o Vitor Roque. Esses caras ficaram em São Paulo, talvez vão para lá hoje e tal. Não, vão para lá, né? Vamos lá, com calma. Essa equipe que ficou, que poderia ou poderá até ser a equipe da final
de fato, você tem do goleiro ao ponta esquerda, né? Digamos. Não tem um volante marcador, tem o Bruno Fux e o Veiga como segundo volante, mas, na verdade, os primeiros volantes do Palmeiras vêm muito mal, né? Tanto o Aníbal como o Emiliano Martins. Tem isso também. O Palmeiras foi para Porto Alegre com 15 jogadores de linha. Eu não acredito que em Porto Alegre ele fique apenas com os 15 de linha. Ele deve, na minha opinião, pelo menos enxertar algum desses jogadores que ficaram um dia a mais em São Paulo para treinar no banco de reservas, né? A gente não, né, Júlia, é curioso, a gente não tem mais acesso aos treinos, mas tem uma coisa curiosa na cobertura atual. Quando o time joga como visitante, ele viaja, é mais fácil você apurar mesmo aqueles times que não divulgam relacionados. O Flamengo divulga, o Palmeiras não. O que acontece? O repórter ele fica lá na porta do hotel. E além dessas imagens que a gente está vendo no dia do treino, ele fica observando todas as pessoas que entram no hotel. Opa, faltou um jogador. Então, normalmente é assim. E assim, a gente pôde cruzar ontem a informação do Palmeiras com aqueles que, de fato, não ingressaram no hotel em que o Palmeiras está concentrado em Porto Alegre. Então, essa lista aí da turma que vai com a Leila para Porto Alegre e de lá para Lima, todos juntos, alguns desses caras, eventuais titulares, vão ficar no banco contra o Grêmio. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, aí é uma base na observação de 5 anos de trabalho do Abel. O Abel, normalmente, antes de uma decisão de mata-mata, no jogo anterior ele poupa jogadores. Você pode discutir muitas vezes. Da outra vez, da final contra o Flamengo em Montevidéu, deu certo, entre aspas, porque ele ganhou a final da Libertadores, gol do Daverson, mas ele foi muito criticado por poupar jogadores em algumas partidas prévias, como aquele clássico contra o São Paulo que lutava contra o rebaixamento. O Palmeiras perdeu do São Paulo no Allianz Parque, né, com o time reserva. Dessa vez, como ele ficou 4 pontos atrás, não é só um discurso jogar a toalha. O jogar a toalha significa delegar responsabilidades e tudo mais. Mas ele, de fato, aí ele ganhou mais elementos para poupar jogadores nessa partida contra o Grêmio, porque o campeonato escapou das mãos. Ele sabe disso. Então ele reforça toda a atenção para a final da Libertadores. E aí eu não acho que seja... essa é apenas uma constatação. Eu acho que ele vem lamentando muito isso, porque é difícil, sabemos, mas aconteceu 2 vezes na história recente. Um time ganhar os 2 principais torneios na América do Sul, a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Aconteceu com o Flamengo do Jorge Jesus e, ano passado, o Botafogo do Arthur Jorge. Curiosamente, 2 outros portugueses. O Abel, no 5º ano dele, ele não conseguiu ganhar as 2. E esse ano dava a pinta de que ele poderia conseguir. Então isso está, para mim, gerando, as entrevistas mostram uma grande frustração. Ele não foi capaz de lidar com as 2 frentes, né? E isso está acabando, agora ele vai concentrar na frente que resta a ele, a Libertadores da América. Olha, o Grêmio não está ruim jogando em casa, o Júlio. Olha a tela aí para vocês com os últimos jogos do Grêmio. Em casa ele perdeu um jogo, que foi contra o Cruzeiro. 3-1 contra o Vitória, 2-0 contra o São Paulo, 3-1 contra o Juventude, perdeu do Cruzeiro 1-0 e ganhou do Vasco 2-0. Mas vamos combinar também que os times que ele ganhou são times que não fazem exatamente campanhas maravilhosas, né? Mas o Grêmio é o melhor momento do Grêmio no campeonato como mandante, né? O Grêmio, se a gente olhar os 5 anteriores, a gente não vai encontrar uma série de 4 vitórias. Sim. Ele tá fazendo a verdade é que o Mano Menezes conseguiu dar um jeito no Grêmio, né? O Grêmio, em algum momento do campeonato, me parecia o grande que tinha mais risco, mais até do que o Santos, muito mais do que o Inter, mais do que o Vasco. Me parecia o grande que tinha mais risco real de rebaixamento. Pelo time que não jogava absolutamente nada, não encontrava soluções, não ganhava em casa. Hoje é um outro Grêmio. Tá nadando de braçada no campeonato? Não tá. Mas, teoricamente,
vai chegar nas últimas 3 rodadas sem chance de rebaixamento, vai acabar beliscando uma Sul-Americana aí. Nessas, o Atlético Mineiro quase ganhou a Sul-Americana. No ano passado chegou na última rodada com chance de rebaixamento, como ganhou o jogo, não caiu, entrou na Sul-Americana e quase ganhou a Sul-Americana esse ano, né? Então, nunca se sabe. Eu acho o Grêmio um adversário muito mais perigoso hoje, principalmente depois que esse menino Carlos Vinícius aí apareceu no ataque, daqueles atacantes fazendo gol de tudo quanto é jeito. E atacante, por isso que gol custa caro, né? Quando o atacante resolve as coisas, tudo fica mais fácil. Agora, o Rodrigo, uma coisa, além desse bom momento do Grêmio jogando em casa, tem outra coisa que assombra o Palmeiras. São 330 minutos, ou equivalente a 5 horas e meia, em que o Palmeiras não faz um gol sequer. 1-0 contra o Santos, derrota, 0-0 contra o Vitória, 0-0 contra o Fluminense. E esse último gol aí contra o Mirassol, golaço de bicicleta, mas num lance em que há falta no goleiro. Também isso. Foram 11 finalizações contra o Santos, com 4 em direção ao gol. Contra o Vitória finalizou 21 vezes, 9 em direção ao gol. E contra o Fluminense, 14 finalizações, só 2 no gol. E nos 10 jogos anteriores, esse jejum, o Palmeiras teve 2 sem marcar contra a LDU em Quito e Cruzeiro. Mas ainda assim, a média tinha sido de 2,5 gols por jogo. Era a dupla Flaco-Roque, uma loucura e tal. Secou a fonte, Rodrigo. Esse é um grande problema para as duas frentes, né? Para o brasileiro, óbvio, e também para a final da Libertadores. O time tem problemas desde que acabou aquela sequência de goleadas dentro de casa e chegou no Flamengo e Palmeiras. O Palmeiras até conseguiu fazer 2 gols, mas perdeu o jogo. Mas desde então o time não vem jogando bem. Eu acho que teve só o jogo contra o Santos em casa que a gente pode dizer que produziu bem. Por quê? Porque ele perdeu aquela dinâmica de meio de campo, que não está acontecendo mais, que antes até o time ficava meio frágil quando tomava contra-ataque, mas criava muito volume. E ele começou a apostar de novo quando ele perde a dinâmica do que está acontecendo ali, conseguir chegar com a bola mais no chão para o Flaco e para o Vitor Roque, que também o Flaco foi criticado pelo próprio Abel na entrevista posterior, dizendo que ele está correndo para trás e não para frente, e foi mal no jogo contra o Fluminense. Ele deixou de dar um passe para o Vitor Roque quando o Vitor Roque tinha condição melhor, né? Eu acho que o Vitor Roque até não está mal, não. Embora seja meio piscineiro, né? Esteja se jogando demais, tá parecendo o Bruno Henrique na atual fase aí. Mas, enfim, fora isso, eu não acho que é um jogador que tá mal, não. Mas o Flaco caiu, e tem esse aspecto do meio de campo, que não tá funcionando, os meias estão muito mal, e aí, quando acontece isso, ele volta pro esquema dele de jogar os jogos para laterais e começar a jogar bola na área, que é o que ele fez em boa parte da carreira dele do Palmeiras, vamos ser sinceros aqui. Teve aquele período ali de futebol muito bonito, de goleadas no Allianz, contra times mais de baixo da tabela, mas boa parte do tempo o Abel apostava nesse negócio de jogar pelas laterais, cruzando bola. E quando ele se sente desconfortável, ele volta a isso. E é o que ele está fazendo. E isso aí contra defesas que defendem bem esse tipo de bola, foi o caso do Vitória, foi o caso do Fluminense, né? Zagueiros bons, pegam a bola de frente, porque teve momento que o Palmeiras estava cruzando a bola, me lembrava o Paraguai daquela época antiga, do Carpegiani, que cruzava a bola quase no meio de campo. Tinha uma falta para o meio de campo, a torcida começava a comemorar. Aí ia todo mundo para a área e ele metia uma bola lá do meio de campo para a área. O Palmeiras teve desses momentos nesses jogos aí. E aí, com isso aí, é difícil fazer gol, porque tem um monte de conclusão, mas é uma conclusão assim, mascada. Tem um ou outro lance que é um lance claro. A maior parte dessas conclusões é conclusão mascada, porque o time não chega inteiro para fazer o gol. Pode ganhar na quarta? Claro que pode. Vai ter ali bola parada, essa questão, mas assim, vai ter outros ali, circunstância de um jogo é outra questão, mas não está funcionando esse negócio e entra num certo bloqueio, os atacantes, né? Eles entram ali num bloqueio quando começa o negócio a não andar. Arnaldo, Abel Ferreira Ribeiro, o que fazer para o seu time voltar a fazer gol?